vinho está de volta, vocês viram. Encerrei o primeiro bloco preparando o meu pudim prestígio. Ele está aqui. Vocês viram, coloquei as fatias de pão, pão de forma, usei o pão da Lombardo, pão italiano. Lombardo prepara pães italianos, como esse filão que você vê aqui sobre a mesa, mas prepara também outros pães. Tem pães embalados, pão de forma, pão de leite, tem o brioche bonitinho, embaladinho, tem pães integrais, tem ali pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, ou seja, uma variedade muito grande, pão australiano, que está na moda. Lombardo faz ali outros pães mini, cachorro quente, tem pães bem bacanas para você poder ali fazer um lanche, fazer um café da manhã, é muito gostoso. Se você não conhece a Lombardo, precisa passar lá. No mês de março a padaria completou 21 anos, portanto são 21 anos fazendo pães de qualidade, uma padaria já tradicional aqui em Florianópolis. Passa lá e confira todas essas delícias. Então, coloquei aqui os pães, fiz ali a base do meu pudim, chocolate branco, creme de leite, leite, ovos e açúcar, tudo batido, gostoso. Vou colocar no forno em banho-maria, já já você vai ver isso. Eu abri o bloco fazendo o fudge. Eu botei leite condensado, coloquei uma pitadinha de sal e coloquei chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo, ele tem até 55% de massa de cacau. Acima de 58%, 60% já é considerado chocolate amargo. Dentro eu coloquei a cranberry. Está aqui esfriando, vai para a geladeira, para que tiver geladinho, bem firme. Coloquei aqui numa bandejinha de alumínio descartável para ficar mais fácil eu tirar e porcionar. Vamos para Portugal? Vamos fazer uma viagem bem bacana ali para a região do Douro. Vamos conhecer um armazém de vinho do Porto ali em Vila Nova de Gaia. Vamos deixar esse programa ainda mais gostoso do que ele já está. Vamos até então Portugal, a gente volta já já para continuar esses preparos deliciosos. Vamos comigo. O Porto fica no noroeste de Portugal. A cidade empresta seu nome ao famoso vinho fortificado feito na região, o vinho do Porto. No entanto, é em Vila Nova de Gaia, cidade do outro lado do Douro, que ficam os armazéns das empresas que elaboram o vinho do Porto. Ali termina um processo de produção que começa rio acima, nas encostas duras e íngremes do importante Rio Douro. O vinho do Porto foi criado na segunda metade do século XVII. Comerciantes ingleses compravam vinho na região do Douro e acrescentavam a ele brandy, ou seja, fortificavam o vinho para que ele não estragasse e suportasse a viagem até a Inglaterra. Com isso, criaram um estilo que acabou conquistando o mundo. A febre pelo produto foi tanta que a produção cresceu de maneira desordenada, colocando em risco o prestígio e os preços do produto. Foi preciso colocar ordem na casa. A tarefa coube ao Marquês de Pombal. Em 1756, a região vitícola do Douro começou a ser demarcada pelo Marquês. Foram estabelecidas fronteiras com a colocação de marcos pombalinos, espécie de mourões de granitos que delimitaram a área autorizada para o plantio de uvas. A iniciativa acabou criando uma das mais belas regiões vitivinícolas do mundo. Uma região íngreme, sinuosa. Uma área com 250 mil hectares, dos quais cerca de 45 mil estão cobertos com vinhas. Metade são vinhedos antigos, plantados no xisto, na pedra, em patamares construídos pelo homem. Um lugar único, considerado patrimônio da humanidade. Esses são os rabelos, os barcos que no passado eram utilizados para trazer os vinhos do Porto das regiões produtoras rio acima. Aqui em Vila Nova de Gaia, os vinhos eram avaliados e classificados. Hoje, os rabelos não são mais utilizados. Eles ficam aqui à beira do rio como atração turística. Um pouco da história às margens do Douro, esse rio lendário. Visitei em Vila Nova de Gaia a vinícola Sandeman, uma tradicional casa produtora de vinho do Porto em Portugal e Jerez, na Espanha. A vinícola foi fundada em 1790 e hoje pertence ao grupo Sograp. A empresa tem como logomarca Dom, a figura de um homem que usa o chapéu dos cavaleiros de Jerez e a capa dos estudantes portugueses. O vinho do Porto começa a ser feito como um vinho normal. As uvas são prensadas, recebem as leveduras e começa a fermentação alcoólica. Quando o mosto atinge o teor alcoólico e a cor desejada, é adicionada a aguardente vínica. O teor alcoólico sobe para cerca de 20 graus
e sobra açúcar residual da própria uva no vinho. Os vinhos são então trazidos aos armazéns em Vila Nova de Gaia, onde vão estagiar por anos nos cascos e em tonéis de carvalho. Os vinhos do Porto podem levar até 30 uvas no corte. As principais são a Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barroca e Touriga Nacional. Há duas grandes famílias de vinhos do Porto: os Rubies, mais intensos na cor, frutados e frescos, e os Tawny, mais envelhecidos, com idades entre 10, 20, 30 e até 40 anos, ou mais. Na família dos Rubies figura o Vintage, o grande vinho do Porto, que dura por décadas e evolui na garrafa, melhora com os anos. Depois da visita a Sandeman, provei alguns vinhos produzidos pela casa. De volta às ruas, fui admirar a luz de mais um dia em Vila Nova de Gaia e no Porto, duas cidades históricas, um local importante para a culinária e para a história mundial do vinho. Bom, voltamos de Portugal, que região bonita, uma região única. Eu já estive ali algumas vezes e cada vez que eu volto eu me encanto. Se você não foi, precisa ir, vale a pena. Há hotéis fantásticos, a região é muito bonita, a comida é ótima, os vinhos então nem se fala. É sem dúvida alguma uma região de grandes vinhos. Hoje estou cozinhando com chocolates, a Essen aqui tem muitos chocolates, apesar de já ter passado a Páscoa. Se você perdeu aí, faltou dar um presentinho para alguém, passa aqui na Essen que sem dúvida você ainda vai encontrar coisas muito bacanas. A Essen não tem só chocolates, tem coisas muito bacanas, tem conservas, tem geleias, tem biscoitos, muitas coisas finas para você dar de presente ou para cozinhar. A Essen também tem um belo portfólio de vinhos nacionais, vinhos do Rio Grande do Sul, vinhos ali daquela região bacana, da região onde também começou a vitivinicultura brasileira, começou lá, começou aqui em Santa Catarina, não é? Ali você encontra produtores renomados brasileiros, né? E aqui os vinhos estão no portfólio da Essen, você encontra espumantes muito bons. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de espumantes nacionais, os espumantes nacionais têm altíssima qualidade. Você encontra também vinhos tranquilos, entre eles os vinhos da Casa Valduga. Casa Valduga, uma empresa de renome, uma empresa que fez a fama da Casa Valduga e dos vinhos nacionais, ajudou a construir a fama, a boa fama dos vinhos brasileiros. Então, eu vou terminar, vou colocar o fudge na geladeira, vou colocar o pudim no forno, você vai acompanhar tudo isso, volto no próximo bloco com um convidado para a gente poder finalizar e harmonizar tudo isso com vinhos muito bacanas. Não saia da sua poltrona, acompanhe a gente no próximo bloco. Vamos lá!